Irmãos queridos, vamos acalmar os nossos pensamentos, tranquilizar os nossos corações, para que nessa noite bendita nós possamos receber dos nossos amigos a paz, a energia e a tranquilidade, para seguirmos a nossa caminhada com fé, esperança e harmonia. Que todos nós sintamos a paz de Deus e possamos seguir em frente, transbordando amor, levando a mensagem do nosso Senhor. Que assim seja. Boa noite. Estão bem? Quem não me conhece, eu chamo Cláudia. Conheço todos, mas a gente esquece muito o nome, né? Gente, essas são as nossas campanhas que a gente tem aqui no centro, tá bom? Quem puder nos ajudar, quem puder nos auxiliar, a gente agradece. Pensamento e magnetismo, tá? Será que o pensamento e o magnetismo podem mudar a nossa vida para melhor? Será que pode? Será que a força do nosso pensamento pode trazer consequências à nossa vida? Então, nós vamos entender um pouquinho essa questão de como que o pensamento age dentro de nós, tá? O que ele pode fazer com a gente? Qual a transformação que ele pode fazer em nós, tá bom? Então, primeiro de tudo, o que é o pensamento? Pensamento é um atributo do espírito. Tá? Atributo é o que é próprio de alguém. Tá? Pensamento é o atributo do espírito. Emmanuel diz que o pensamento é uma força eletromagnética. Para quem já estudou física aí, né? Eletromagnética. Então, ele atrai. O pensamento sempre atrai. Ele diz que a base do pensamento é eletricidade e magnetismo. Tá? Eletricidade e magnetismo. Então, o pensamento está englobado nisso daqui. Eletromagnético, eletricidade e magnetismo. Tudo isso, gente, ele conjuga toda formação, né, dos fenômenos vivos do universo. Então, o pensamento eletromagnético, ele conjuga tudo que é construído no universo, tá bom? Por quê? Porque nós, a partir do momento que nós pensamos, nós manipulamos e nós criamos. Então, por isso que fala aqui, ó, o pensamento, eletricidade, magnetismo, ele conjuga todos os fenômenos vivos do universo. O que é o magnetismo em si? Tá? O que vem a ser o magnetismo? São todas as forças de atração e repulsão. Vocês já conheceram alguém assim, uma pessoa que te atraiu? Que você bateu o olho na pessoa e você falou, nossa, gostei dessa pessoa. Tem isso, não tem? Tem também aquela pessoa que você, de jeito nenhum, aquilo que você repele. Não acontece isso? Magnetismo, gente. Ó, é igual um imã. Igualzinho um imã. Então, tem pessoas que a gente tem afinidade e tem pessoas que a gente não tem afinidade. E nisso que a gente precisa trabalhar. Por que eu não tenho afinidade com aquela pessoa? Por que aquela pessoa me atrai? Alguma coisa tem, não é? A gente fica pensando assim, o que será que aconteceu para eu não gostar daquela pessoa? Mas todo mundo tem uma coisinha boa, gente. Tá?
Tem aquele símbolo do yin yang, acho que é isso, pretinho, que tem um pouquinho de branco. Todo mundo tem um pouquinho, o bom tem um pouquinho de mal, o mal tem um pouquinho de bom, tem isso, não tem? Então todo mundo tem uma fontezinha, a gente só precisa deixar aflorar essa bondade dentro da gente, esse entendimento dentro da gente, tá? Então o ímã, a gente pega aqui o magnetismo, ele funciona, a atração e a repulsão. No Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, na questão 459, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Gente, os espíritos, eles nos influenciam o tempo todo. O tempo todo eles estão nos influenciando. Cabe a nós entendermos o que é influência boa e o que é influência ruim. Sabe aquele desenho da Disney, do Pato Donald? Esse aqui? A gente tem um anjinho e a gente tem o nosso amiguinho ali inferior. Não tem? Quando você tem que tomar uma decisão na sua vida, ou você vai conversar com alguém, ou você precisa realmente tomar uma decisão, não fica aquele assim, o anjinho bom e o ruinzinho? Não fica? Mas tem você ali no meio, você que é o dono de você que é o dono dos seus pensamentos. Eles estão ali para te influenciar, mas cabe a você dizer sim ou não. Cabe a você chegar naquela bifurcação assim e saber para que lado você vai. Porque você é um ser único. E o seu pensamento é que vai te levar o caminho do bem ou do mal. Mas é você, porque você tem o livre arbítrio. Se nós não tivéssemos esse livre arbítrio, gente, Deus, cada um ia seguir um caminho só. Mas não, os caminhos são vários. E cabe a gente decidir o que a gente vai fazer. Se a gente vai sair da inércia ou o que a gente vai fazer. Ou se a gente vai se movimentar. O fato é, nós estamos sendo chamados para nos movimentarmos. Porque a partir do momento que nós saímos da nossa casa e estamos aqui no centro para escutar alguém falar aqui na frente, significa que nós somos chamados à mudança. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos modificar. Muitas das coisas que eu estou falando aqui pode entrar no ouvido e sair pelo outro, mas uma sementinha será plantada. E na hora que vocês tiverem que tomar uma decisão, vocês vão falar assim: nossa, a Cláudia falou lá na frente do Pato Donald. Não é? A Cláudia falou lá, o que eu vou fazer da minha vida? Para que lado que eu vou? Se pensamos, gente, nós criamos. Os pensamentos bons, nós criamos coisas boas. Tá? Mas será que na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente fica pensando só coisa boa? Porque os pensamentos ruins, nós criamos coisas ruins. Quem nunca, na hora que discutiu com o chefe, ou o chefe falou alguma coisa para você, nossa, que vontade de esganar esse chefe. Quem nunca? Ao invés de sair dessa discussão com vontade de esganar o chefe, você vira e fala assim: meu, como esse cara precisa de ajuda, né? Mas o nosso coração, ele está tão assim, pequeno, tão terra, tão pouco evoluído, que a gente não consegue entender isso. A gente não consegue, a gente precisa brigar porque a gente precisa ganhar. E até que ponto isso é bom?
né? Essa discussão entre os casais, quem grita mais. Ou você fala assim, tá bom, pode deixar. E você tem a razão, mas você fala, pode deixar, e deixa que as coisas lá na frente, elas vão se abrir e a pessoa que está discutindo ali com você vai ver que realmente quem tinha razão era você. Mas você não precisa falar. As coisas, quando tem que acontecer, acontecem. Mateus, estou falando aqui em relação ao pensamento que nós criamos, tanto os bons quanto os ruins. Mateus, no capítulo 5, versículo 27 e 28, ele fala assim, Jesus, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Isso daqui é o decálogo, tá, gente? Os 10 mandamentos. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que se em pensamento pensar na mulher do próximo, já cometestes um adultério com ela. Então, a gente manipula o nosso pensamento, gente. Isso daqui é só um exemplo que Mateus trouxe. Mas a gente manipula o pensamento o tempo todinho. O tempo todinho a gente está construindo. E a cabeça da gente parece que hoje em dia está pior ainda, né? Porque a cabeça não para de pensar, né? Você vai dormir, você está pensando. E o que você está pensando? Leon Denis descreve a tríade que define a essência do espírito. Leon Denis, gente, foi um pensador espírita, tá? Que continuou as obras logo depois que Kardec faleceu. Ele cria a tríade, né? Descreve que é o pensamento, sentimento e vontade. Tudo está interligado, porque se você pensa, você cria um magnetismo, vem o sentimento e vem a vontade, porque não adianta você pensar se você não tem vontade. Tudo isso leva para estabilidade interior, equilíbrio interior e a harmonia das nossas emoções. Pensamento, sentimento e vontade. Isso aqui, gente, tá? Isso aqui é a base de tudo. O pensamento, você está pensando. Mas se você não tiver a vontade, se você não tiver a ação, é aquilo que eu falei no início. Vou ao centro, escutar uma palestra, certo? O que você precisa? Você precisa ter a ação de vir aqui. Se você não tem essa ação, meu filho, você fica na cama, debaixo da coberta, agora é festa junina, ou você vai para uma festa junina, mas você não vem para cá. Nós precisamos ter essa ação, essa vontade. Na hora que você estiver com preguiça, debaixo da coberta, fala, não, eu vou. Você não levanta com chuva para poder ir trabalhar? Por que você não levanta com chuva para vir para o centro? Você não levanta com chuva para colocar a criança para a escola? Tem que ir para a escola, certo? Por que a gente não vem para cá? Você viu como é que a gente começa a questionar as nossas atitudes? Por que não? Porque eu vou lá no centro, gente. Nossa, que coisa mais chata. Gente, isso aqui é a base. Tá? Então, é o que tem o pensamento, sentimento, vontade de fazer alguma coisa. Isso vai te dar estabilidade, equilíbrio e harmonia. Gente, pensamento bom te leva para locais bons. Você manipula coisas boas. Pensamento ruim, você manipula coisas ruins. Isso tudo está ligado com o que, gente? Com vibração. Se você vibra coisas boas, o que acontece? Sua vibração está aqui, ó. Se você pensa coisas boas, sua vibração está aqui. Se você pensa coisas ruins, sua vibração está aqui embaixo. E isso o que acontece? O magnetismo. Ele atrai o quê? Pensamentos piores. Ou pensamentos melhores. Ou espíritos inferiores. Ou espíritos superiores.
E assim sucessivamente, gente. Como 2 e 2 são 4. Por isso que nós somos, né? Nós temos a ciência e filosofia junto com o espiritismo. Ciência, não tem o que falar sobre isso. Vibração também é a base de tudo. Seu pensamento é o domínio de tudo. Na hora do passe, a gente coloca muita mão aqui na cabeça de vocês, nessa região aqui, justamente para poder mandar energia ali para vocês, para o pensamento de todos nós, para que o nosso pensamento seja diferente. Todos nós temos os nossos apertos, temos os nossos contratempos, temos os nossos problemas. Quem não o tem? Quem está em Júpiter. Nós estamos na Terra, então nós temos. Não adianta correr, se nós estamos aqui é porque nós vamos passar por muitos perrengues. E são esses perrengues que nos ajudam a evoluir. Porque é ele que ali, nem eu falei, na bifurcação que vai te dizer para que lado que você vai. Se você vai dar um passinho a mais na sua evolução ou se você vai continuar na mesma. Né? Então a gente precisa entender isso, ler os sinais, né? Entender os sinais. O que fazer, gente? Então, para conseguir essa vibração, para conseguir esse pensamento positivo, como fazer isso? O quanto você quer ser feliz? O quanto você quer ter paz? Porque isso aqui é importante. Você quer ter razão, você quer ter paz? Que tipo de felicidade que você quer? De paz? Ou de mundo material? Que tipo de felicidade? O que você está buscando? Por que eu estou falando isso, gente? Porque a gente precisa se entender. Eu estou aqui, eu sou um ser único, qual que é o meu objetivo? No Livro dos Espíritos também, na questão 919, Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem já foi a um psicólogo? Quem já foi? Você já foi? Já. Na hora que o psicólogo começa a cutucar você, começa a te incomodar, não começa? Porque ele vai te cutucando, te cutucando, te cutucando, até você olhar para si mesmo. Falar, nossa, eu sou tudo isso mesmo. Eu sou esse ser aí que ela está falando. Aquilo incomoda a gente, porque a gente está se descobrindo. Muitas pessoas não querem olhar para dentro de si. Só querem que os outros mudem, mas ela não quer mudar. E a evolução, gente, ela é individual. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta você querer que o outro evolua, se você não está evoluindo. Ela é individual, então é cada um por si. Aquele negócio é certo, cada um por si. E Deus por todos. Porque ela é individual, certo? E aquele ser que está lá na sua casa, que você resolveu casar com ele, ou que você teve aquele filho, ele está ali para te ajudar nessa evolução. É nítido. Ele está ali para te ajudar nessa evolução. Tá? Então ele pega e fala, conhece-te a ti mesmo. Aí, quem que está falando ali com Kardec? É Santo Agostinho. Ó, na 919A, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso, né? Por aquelas questões que eu perguntei lá em cima. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha
faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Santo Agostinho, antes de dormir, ele se questionava: o que eu fiz durante o dia? Eu magoei alguém? Eu não ajudei alguém? Que atitude que eu tomei em determinado momento? Como que eu fiz? Porque, gente, só fazendo essa análise de você mesmo é que você, no dia seguinte, você vai passar pelo mesmo problema, ou daqui um mês, ou daqui um ano, e você vai falar: opa, isso é um déjà vu. Naquela época eu tomei essa atitude, agora eu preciso tomar outra atitude. Mas você só vai fazer isso se você prestar atenção nas suas atitudes no dia a dia, se você se questionar todo dia. Mas a gente é tão cansado, a gente está tão cansado que a gente chega em casa, o que a gente faz? Toma um banho, tudo na cama, põe um filmezinho no Netflix, pá, dormiu. Não é? A gente não faz isso. A gente perde esta oportunidade de fazer, de saber. E durante o dia também, gente. Durante o dia a gente precisa se analisar o tempo todo. Foi assim, né, que ele está explicando, que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Porque, acreditai-me, Deus o assistirá. As respostas serão motivo de repouso para a sua consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Então, na hora que a gente começa ali, a gente começa a interiorizar as nossas atitudes, o que nós temos que fazer, o que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de bom, como que foi o nosso dia, ele vai mostrar o que nós precisamos mudar e o que a gente pode continuar. Mas a gente precisa ter esse tempo para se analisar, para se conhecer. Senão nós vamos passar por aqui, gente, como a água passa debaixo da ponte. Tá? A não ser quando tem enxurrada, né? Paulo, eu já falei de vocês a história sobre Paulo, né? Eu sou apaixonada na história de Paulo. Mas ele escreve a última carta dele a Timóteo, né? A epístola, a segunda epístola para Timóteo. Ele finaliza a história dele com uma frase muito linda. Muito linda essa frase. Então eu quero deixar ela para vocês, para que vocês pensem nessa frase de Paulo. Para quem não conhece a história dele, procurem saber, tá? Paulo diz: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ela é emocionante, essa frase. Porque ele combateu, ele largou tudo que ele tinha, ele era um doutor da lei, ele largou tudo e foi combater um bom combate em quê? Em divulgar a palavra de Jesus, em divulgar o Evangelho. Ele passou por cima de tudo e de todos, ele não arredou o pé. E antes de ser decapitado lá em Roma, ele fala isso para Timóteo, que ele combateu um bom combate. Completei a carreira. Que carreira? A carreira de divulgador do Evangelho, tá? De apóstolo, de servidor de Jesus. Ele completou a carreira e guardou a fé, porque ele passou por tantas coisas, mas ele nunca, em nenhum momento, ele perdeu a fé em Deus. Ele sabia que tinha o porvir. Ele sabia do plano espiritual. Ele sabia que aqui era só uma prova, uma passagem. Que o melhor estava por vir. Então ele continuou e seguiu em frente. Precisamos nos esforçar, estarmos vigilantes com o nosso mundo interno e orar. Sempre.
Que Jesus nos abençoe, que Deus esteja conosco mais essa semana. Obrigada pela presença de todos.